Eu sou o professor Pompeu. Hoje continuamos a tratar de dois dos indexadores da economia brasileira, o INPC e o IGPM. Como dissemos no primeiro vídeo, o INPC é chamado também de inflação dos salários e o IGPM é chamado de inflação dos aluguéis. E nós resolvemos chamar no primeiro vídeo o IGPM de inflação do capital. Por quê? Porque os riscos de desvalorização da moeda nacional, desvalorizações monetárias, quando o real se desvaloriza diante do dólar, essa desvalorização é captada pelo IGPM. Porque dentro do IGPM tem um conteúdo de IPA, índice de preço atacado, baseado em 481 mercadorias. Então lá tem mercadorias, são insumos importados, mercadoria de exportações, ou seja, o IGPM capta, ele é sensível a essa desvalorização da moeda nacional. Só que ele, além de captar, ele começa a variar para cima. Quando a moeda nacional se desvaloriza, o IGPM começa a aumentar de valor. E esses aumentos se refletem nos preços administrados, água, luz, telefone, gás e assim por diante. Esses movimentos dos indexadores, na realidade, impactam o poder de compra das classes trabalhadoras e classes médias, que vivem do salário corrigido pelo INPC, que, como nós vimos no primeiro vídeo, o IGPM varia acima do INPC. Então, por isso que impacta o teu poder de compra. Vamos agora verificar no nosso orçamento familiar previsto o impacto dos preços administrados. Então, a gente construiu um orçamento e não basta. Nós temos que saber como os preços são indexados na economia e qual o reflexo dele no meu poder de compra, como é que está impactando o meu orçamento familiar previsto. Ou seja, como é que é a conta de água que eu estou pagando ao longo dos anos, a conta de luz, a conta de telefone, a conta de gás, como é que elas estão evoluindo ao longo dos anos, porque eu financiei um imóvel para pagar em 30 anos. E eu quero analisar, na realidade, também o impacto desses indexadores, desses corretores de preços, nos preços administrados. Está impactando meu poder de compra. O que vai impactar meu poder de compra? Prestação da casa própria, que eu comprei para pagar em 30 anos, e os indexadores da economia que estão impactando esses preços que eu falei, água, luz, telefone, gás, assim por diante. Será que eles permanecem fixos? Nunca. Como é que eles evoluíram ao longo de 30 anos? É a nossa preocupação. Você pode perguntar, bom, e daí? Você fez um estudo, planejou, fez um orçamento, na realidade previsto, e verificou essas contas, e você viu, sugestão, hein, que essas contas representam aproximadamente 20% do teu orçamento familiar. Ou seja, você vai gastar 20% do que você ganha com água, luz, telefone, gás e assim por diante. Todos os preços administrados. Você verificou, pois nós vamos ver isso num Excel, vocês vão ver que fica mais simples. Então você verificou que 20% você gasta com preços administrados. Então qual que é o impacto das correções de preços nos preços administrados? Essa é a preocupação. Você perguntaria, como evoluíram anualmente os preços proporcionalmente à minha renda? Quando eu comparo os gastos com preços administrados, por exemplo, ao longo de 30 anos. Mas por que 30 anos? Você fez um financiamento do imóvel, durante 30 anos você vai pagar e vai acompanhar também os preços administrados durante 30 anos. E repetindo, nunca é demais repetir, que os corretores, os indexadores dos preços administrados, são sensíveis às variações do câmbio, eles captam a variação do câmbio e apresentam um aumento relativo. Então, os preços administrados, como é que eles evoluíram? O pagamento das prestações da casa própria, vimos no vídeo 1, como evoluíram. Então, e alertar para a verificação constante do seu orçamento familiar. Não é só fazer orçamento familiar, você tem que estar verificando constantemente. Por exemplo, num determinado mês X, mês seguinte, o outro mês, como é que evoluiu o pagamento da conta de água, de luz, do telefone? Aí você vai ver, você vai verificar o impacto dos custos dos preços administrados no teu orçamento familiar. O objetivo da nossa conversa de hoje é mostrar como você, de posse desse orçamento previsto, começa a verificar a evolução desses preços e vai controlando alguns gastos. Se eles começarem a evoluir, os preços começam a evoluir,
você vai ter que cortar alguns gastos do orçamento. Por quê? Ou cortar alguma conta no orçamento supérflua. Por quê? Para você não se endividar. Você quer pagar o imóvel, e quando você chegar lá no fim, depois de 30 anos, você não quer estar endividado. Se você não quer estar endividado, você tem que estar acompanhando constantemente. Bom, 2 tipos de custos são incorporados nas tarifas, no cálculo das tarifas. Um são as taxas e os impostos. O outro, que a gente chama de parcela B, são os custos gerenciáveis, compostos de despesas da operação, remuneração do capital, conta de depreciação do capital, despesas com investimento em planejamento e desenvolvimento, inovação tecnológica, se você preferir, despesas com PIS, COFINS, ou seja, várias despesas. Muito bem. Essa parcela B, ela é corrigida pela variação do IGPM, que você observa nos 12 meses anteriores. Então, na prática, a inflação passada tem um papel preponderante, fundamental na determinação desses reajustes dos preços administrados, dificultando a ação de política monetária do Banco Central. Então, a inflação dos preços administrados é mais persistente. Por quê? Variação do câmbio, 30 anos, do que a inflação dos preços livres, o que aumenta a inércia inflacionária e dificulta a ação de política monetária do Banco Central sobre o controle do nível de preços. Então, você, como contribuinte, você como cidadão, você como uma pessoa que acabou de fazer o financiamento de uma casa própria, tem também que controlar a evolução do IGPM, como está ocorrendo, e os preços administrados, e verificando e lançando no teu orçamento. Agora, eu vou compartilhar com vocês algumas telas importantes, alguns gráficos importantes e tabelas, para que você possa verificar como você vai construir essas planilhas. E como é que você verifica rigorosamente o impacto nas correções anuais dos preços administrados em função da sua renda. Preços administrados vamos chamar de água, luz, telefone, gás, aluguel. São vários os preços administrados. Nós vamos acabar mostrando agora. Muito bem. Veja o seguinte, nesse gráfico. O que é que esse gráfico mostra? De dezembro de 1993, até dezembro de 2019, se você verificar, é uma série longa. Como é que evoluíram os preços? Ou seja, como é que evoluíram os índices do INPC, inflação dos salários, em cor amarela, que corrige os salários. Os índices do IPCA, índice preço amplo, índice preço ao consumo amplo, que o governo usa para publicar a inflação. Então, a inflação do governo é o IPCA, índice preço ao consumidor amplo. INPC, inflação dos salários. Inflação aqui utilizada para corrigir salários. IGPM, inflação dos aluguéis. Então, em cor de abóbora, você vai ver o IGPM, que está acima do amarelo, que é o INPC, e acima do verde, que está o IPCA. Perceberam que o IPCA e o INPC, a gente fala em economia que eles andam juntos. Quer dizer, basicamente as variações são mínimas, as diferenças entre eles. Então, eles andam juntos, a variação é quase idêntica. Do INPC e IPCA. IPCA mede a inflação, que o governo usa para publicar a inflação. E o IGPM está acima. Ele capta as variações do câmbio, as variações do câmbio se refletem no IGPM, se refletem nos preços administrados. Então, como é que é feito esse processo? Então, nós verificamos no gráfico a desestruturação dos preços relativos da economia e há um desalinhamento entre o IPCA e o IGPM. Em 2020, por exemplo, o que eu chamo de desalinhamento? Em 2020, por exemplo, a estimativa é de uma inflação em torno de 2% para o IPCA. Estimativa. E o IGPM já aponta para entre 11% e 12% ao ano. Então, note a diferença
E o IGPM, nesse caso, ele é captado pelas variações do câmbio e é utilizado, na realidade, para correção de preços de tarifas, aluguéis, tarifas e assim por diante. Muito bem. Vamos ver mais uma vez o que nós vimos no vídeo 1. Só o IGPM versus INPC. INPC corrige salários. Aqui são percentuais, hein? Evolução dos percentuais do INPC, inflação dos salários, e evolução dos percentuais do IGPM, inflação dos aluguéis e inflação das tarifas ou do capital, que nós chamamos. Muito bem. Vamos ver o seguinte aqui agora. Olha essa tabela que saiu num estudo do Banco Central. Em cor azul, como é que evoluíram os preços administrados? Desde maio de 1996 até maio de 2016. Olha, são 20 anos. É interessante ver. Depois a gente prolonga essa série. Então, note aqui em cima o que ele escreveu, que o gás de botijão subiu 1.257% nesse período. De maio a maio de 96 a maio de 2016. 1.257%. Que o plano de saúde subiu 820%. O IPCA, que o governo publica como inflação, subiu 664% nesse período, nesses 20 anos. Mas os preços administrados apresentaram aqui aumentos significativos. Ou seja, os preços livres foram 301%. Então, os preços administrados apresentaram aumentos significativos. Muito bem. Vamos ver agora a evolução dos preços administrados nessa tabela. Essa tabela, o que é que você está vendo aqui nessa tabela? Como é que evoluiu os preços administrados? O IPCA, por exemplo, aqui, ó, de 1995, depois aqui eu coloco 95 até 2002, mas 95, 96, até 2002. Depois, no período 95 a 2002, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação, nesse período de 7 anos, basicamente, aumentou 90,78%. E os preços administrados em função da oscilação do câmbio e o IGPM capta e repassa para as tarifas, subiu 203%. Essa tabela é do Banco Central, site do Banco Central. Muito bem, vamos ver a próxima tabela? Olha o que está escrito aqui. Na tabela observamos que a inflação medida pelo IPCA no período 95 a 2002 foi de 90 a 78%. E dos preços administrados, 203%. A tarifa telefônica subiu, só olhar aqui, 509% nesses 7 anos. E olha aqui o gás de botijão, aqui a última linha, 452%. É isso que impacta os preços administrados. É isso que impacta o teu orçamento. Então, se você não tiver consciência desse processo, mas como é que eu vou ter que entrar no site do Banco Central? Não. Você vai ver mensalmente como é que está vindo a tua conta de luz. Está aumentando? Tua conta de gás está aumentando? Tua conta de telefone está aumentando? Você vai lançando no orçamento. Então, esses aumentos estão impactando o teu orçamento. É só isso que você tem que fazer. É bem simples. Então, você não precisa construir uma planilha. Você pode pegar um papel, lápis, e escrever no papel quais são suas despesas, quais são a tua receita, as suas despesas, e verificar como é que estão evoluindo as suas despesas. Aí você vai verificar como é que estão evoluindo. Sabe percentual? Não há necessidade. Aqui para apresentar o vídeo, eu estou mostrando percentual. Mas você só anotar como é que estão evoluindo os preços. Vamos ver a outra tabela? Olha só. No período de 1995 a 2015, também do Banco Central a tabela. O IPCA, que é a inflação, aumentou 39%, 39,20%. E os preços administrados, 49,49%. Ou seja, se você observar bem, sempre os preços administrados vão oscilar acima do IPCA. Por quê? Porque o IPCA mede a inflação. Só que as tarifas são captadas pela variação do IGPM, que é sensível à variação do câmbio. Então, observe aqui, ó, o ônibus urbano aumentou 50%. Observe, a energia elétrica aumentou 74%, residencial. O gás de botijão aumentou 68%. Então, aqui é para mostrar que os preços administrados estão sim impactando o teu poder de compra. Estão sim fazendo você, inconscientemente,
se descontrolar em termos de orçamento. Por isso que quando a gente falar de orçamento, vamos falar do orçamento previsto, do realizado, como é que você vai verificar essas contas, do planejado, quando você corrige as distorções que você tem no realizado. Então, você vai ficar finalmente só com o orçamento, só com o planejado. Mas você vai fazer um exercício de construção do seu orçamento. E depois que você terminou de construir o orçamento planejado, você vai ficar acompanhando esses preços para ir analisando. Você tem que se debruçar no teu orçamento, e isso tem que ser um exercício mensal. Por quê? Assim você vai corrigindo as distorções e evitando se endividar. Vamos ver agora o que eu escrevi aqui. Os preços administrados apresentaram uma variação de 7,39% acima do IPCA. Acima, pessoal. Não é subtração, hein? Em finanças é uma divisão. Mas vamos lá, pessoal, 7,39%. Veja que tem diferença. Vamos ver agora com os seus preços administrados que você detectou que você estava gastando 20% da sua renda. Olha essa tabela, com preços administrados. Olha como é que evoluiu ao longo do tempo, nos 30 anos que você financiou a casa própria. De 20%, o seu salário foi corrigido, mas os preços administrados também. Então, não terminou com 20% da sua renda. Terminou os 30 anos, terminaram com 28,50%, aumentou 8,50%. Se você estava preparado para isso, olha agora o gráfico. O gráfico é bem expressivo. Você consegue enxergar no gráfico? Olha aqui, ó. Os preços administrados, pessoal, aumentando. Olha só. Então você começou com 20% da sua renda. Não ficou estático. Pessoal, o orçamento e a economia não é estática, ela é dinâmica. Ela está mudando constantemente. Então deixa eu dizer por que eu estou falando tudo isso. Tudo isso aconteceu comigo. Quando eu construí o orçamento, eu percebi, falei, puxa vida, por que meu orçamento está furando? Por que está ficando, algumas contas estão ficando no vermelho? Por que será, hein? Aí eu comecei a ver que não bastava fazer orçamento. Comecei a verificar que alguns preços estavam variando acima daquilo que eu tinha previsto. Quando eu comecei a lançar conta de água, luz, telefone. Então, não precisa saber percentual, como nós estamos vendo aqui, por uma questão didática que eu estou te mostrando. Mas você vai lançando e vai vendo, puxa vida, está aumentando. Então está impactando o meu orçamento. Olha como é que está aumentando. Olha como é que terminaram os 30 anos. 28,50. Então, você pode dizer, puxa, Pompeu, em 30 anos aumentou só 8,50. Só não. Aumentou 8,50. Isso é expressivo no orçamento. Notem que também impactou a prestação da casa própria. Se você for fazer um somatório dos impactos do que os indexadores, os corretores, as correções que existem na economia, como é que elas impactam o teu poder de compra, você vai ver que você tem uma perda significativa. O nosso alerta aqui no vídeo é, preste atenção, adquira o hábito de verificar sempre no orçamento, adquira o hábito de olhar nas suas contas, adquira o hábito de verificar como é que está impactando o teu orçamento e tente fazer algumas correções, senão você vai terminar de pagar a prestação da casa própria endividado, ou seja, vai estar comprometendo aquilo que você comprou, que é a casa própria, porque existem variáveis que você não controla, que são variáveis econômicas. O nosso alerta é, cuidado com as variáveis econômicas, cuidado com os indexadores da economia, cuidado com as correções de preços da economia. Te aguardo no vídeo 3. Muito obrigado.